Aleluia. Nós estamos certos, Pai, de que a nossa esperança está no Senhor. Nossa esperança não está nessa terra, nossa esperança não está nas riquezas dessa terra, nossa esperança não está na vida que essa terra nos dá, Pai, mas nossa esperança está no Senhor. É a nossa certeza, a esperança que nós temos de viver em glória contigo, Pai. É o que nos dá força, alegria, prazer de estar aqui, na certeza de que temos uma eternidade com o Senhor. Ei, talvez você não esteja entendendo, irmão, mas você está dizendo que os céus se abram. Ei, os céus estão abertos sobre você. Há uma glória de Deus disponível nessa noite. Há algo de Deus para você nesse lugar. Ei, os céus já estão abertos. Você pode render graças ao Senhor nessa noite. Obrigada, Pai, porque o Senhor já abriu algo sobre nós. Há algo da tua parte vindo para esse lugar agora mesmo. Nós estamos certos de que há algo do Senhor vindo sobre nós. Você pode declarar algo do céu. Está vindo agora mesmo na minha direção, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus negócios. Algo dos céus está vindo agora mesmo. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar aí um pouco no seu lugar, irmão. Boa noite, graça e paz. Eu já estou ficando sem voz no começo do culto. Aleluia, há algo do céu vindo sobre você agora mesmo, amém? Isso te alegra? Ei, irmão, você precisa ficar animado, porque é melhor algo do céu vindo sobre você do que qualquer coisa que essa terra possa proporcionar. Nada se compara ao fato de saber que algo de Deus está vindo na sua direção. Deus está pronto para te abençoar, Ele já está derramando sobre você agora mesmo. Sabe, as bênçãos do Senhor não virão sobre você, elas já estão sobre você agora mesmo. O Senhor já tem te abençoado com toda sorte de bênçãos. É só você pegar, está aí na sua mão, é só você pegar com o braço da fé. E você vai desfrutar do que Deus já te proporcionou. Amém? Glória a Deus, irmãos. Estamos começando mais um culto de celebração. Que maravilha começarmos com o nível lá em cima. A unção está presente nesse lugar e ela vai pegar você. Amém? Olha para o seu irmão e diz: ei, a unção vai te pegar. Aleluia, glória a Deus. E para a gente começar, como sempre nós fazemos, onde estão as pessoas que fizeram aniversário ao longo dessa semana ou estão fazendo aniversário hoje? Nós queremos orar por você. Vem aqui à frente. A gente quer alegrar-se com você nesse dia tão especial e declarar as bênçãos do Senhor sobre você. Só gente especial, que bênção. Glória a Deus. Você pode direcionar suas mãos aqui para os nossos irmãos, orar juntamente comigo por eles. Pai amado, aqui estão essas vidas tão preciosas para o Senhor. Nossos irmãos queridos, Pai, que o Senhor os fez nascer nessa terra, Pai. Nós nos alegramos com eles pelo propósito que o Senhor dispensou a cada um. E declaramos, Pai, nessa nova estação, nessa nova fase, essa nova idade que eles estão entrando, Pai, as Tuas novidades vindo sobre eles, Pai. As Tuas bênçãos se derramando de uma maneira manifesta. E eles reconhecendo e provando o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é fiel e o quanto o Senhor ama cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos anos de vida, saúde, alegria, paz, sucesso e prosperidade em tudo que eles realizarem, Senhor. É a nossa oração e nós declaramos que isso só vai aumentar deles, sobre eles, para eles e também através deles para os outros, em nome de Jesus. Você crê assim também, irmão? Glória a Deus. Uma salva de palmas para os nossos aniversariantes, bem presente da nossa igreja. Glória a Deus. Que bênção. A gente também tem para hoje Verbo News, com todas as nossas informações e programações. Então, eu vou pedir para você ficar ligadinho aí para não perder nada e se atualizar sobre tudo que vai acontecer. Próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com uma palavra poderosa para edificar você através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. O CBB está preparando uma programação super animada para o Dia das Crianças.
O Happy Kids acontecerá neste sábado a partir das 9 horas. Para saber mais sobre a programação para as crianças, passe no balcão de informações ao final do culto e garanta a inscrição da sua criança. Nós cremos que famílias fortes geram uma igreja forte e, consequentemente, uma sociedade forte. Nesse sábado é dia de celebrar e fortalecer o seu casamento no Bodas às 19h30, um culto exclusivo para noivos e casados. Gere expectativas em Deus e venha edificar a sua família. Aproveite e traga um casal amigo com você. Cadê os jovens que vivem intensamente para o Senhor? Gerem muitas expectativas, pois está chegando um evento que vai marcar a sua vida. Olha só o que vem por aí. Pode até chover e eu não ver o sol, mas além das nuvens eu sei que Ele está. Pode até chover e eu não ver o sol, mas além das nuvens eu sei que Ele está. Oh yes, oh yes, oh yes. Fiquem prontos para portas abertas de uma forma diferenciada para vocês. Não importa a sua nota, não importa a sua qualificação, você vai se preparar, porque a ocasião, ela encontra a preparação, mas você vai se preparar e vai ter um diferencial sobre a sua vida. Velocidade, constância, fogo, glória, excelência, ousadia serão as suas marcas. O segundo lote. História da igreja, e é como eu sempre digo, depois que você tem aula com ele sobre história da igreja, você nunca mais vai ver história do mesmo jeito. Nunca mais você vai olhar para esse assunto tão precioso da mesma forma. E mais importante do que assistir e ouvir sobre história é saber que você está fazendo a história da igreja aqui na terra também. Então, se você quer aprender mais sobre esse assunto, se você tem curiosidade, se você quer trazer alguém para vir assistir a aula do Rema, essa semana nós vamos ter amanhã o dia do visitante Rema. É uma oportunidade para você trazer a pessoa que não está matriculada e conhecer um pouco mais, inclusive já anunciando que nós estamos com as pré-matrículas do Rema abertas. Então, se você quer que essa pessoa faça o Rema, é uma boa oportunidade. Ou se você quer fazer no ano que vem, é uma ocasião oportuna para você vir e realmente aprender um pouco mais da palavra e já se apaixonar por essa escola maravilhosa que é o Rema. Então, vem. A partir de amanhã, 8 horas da noite, nós teremos aula aqui aberta para todos os visitantes. É gratuito, é aberto. Você não precisa estar matriculado para vir. Pode trazer quantas pessoas você desejar. Amém, gente? Também tem para essa próxima semana aí que nós vamos iniciar, ou que nós estamos iniciando, é o Happy Kids. Se você tem crianças, se você quer comemorar o Dia das Crianças com o seu filho, ou seus filhos, ou seus sobrinhos, alguma criança que você conhece, o Happy Kids é a ocasião oportuna, perfeita. É realmente uma programação feita, não só para as crianças, mas para a família toda, e eu sei que você quer fazer parte disso. Então, se você quer mais informações, vai ser uma oportunidade única de nós estarmos juntos com as crianças, os bebês, e celebrar mesmo essa semana tão especial, que é o Dia da Criança, né? Ou das crianças. Você pode procurar mais informações lá no balcão de informações da secretaria ao fim do culto e fazer a inscrição, fazer toda a organização para você estar presente nesse dia também. Também tem aqui lembrando que você viu já no Verbo News, eu só vou pontuar aqui para reforçar, nós vamos ter no dia 17 e no dia 18 a VIPS Conference. É uma conferência organizada pelos jovens, mas é para toda a nossa igreja. Eles estão promovendo esse momento, esse evento tão especial, com a presença de Salomão do Reggae e essa vaza que vos fala. Vai ser realmente um tempo de Deus aqui na terra, uma ocasião oportuna para nós estarmos celebrando ao Senhor, aprendendo mais sobre aquilo que Ele tem para nossas vidas, mas também para sermos mergulhados nessa atmosfera de adoração, de louvor ao Senhor. Talvez você pense assim, mas é reggae, né? E a gente também louva ao Senhor com reggae. Louva, irmãos, os ritmos todos são de Deus. Todo o resto que você vê aí por fora é imitação. O original é aqui. Então vem, traz todo mundo que você conhece com você. Tem passaporte sendo vendido, já está no segundo lote. Se você brincar, você vai perder o segundo lote, vai ter que comprar por preço mais caro na última hora. Então, se você é da nossa igreja e o evento é aberto para o público geral, todos os irmãos que vêm de outras igrejas, está sendo divulgado isso em vários lugares. Então, a gente não quer deixar que você seja de casa prejudicado por deixar para a última hora. Então, vai lá, faz adquire lá o teu passaporte já no fim desse culto e você vai ter aí o privilégio de pagar com preço de segundo lote
não espera virar, não espera chegar a última hora, ou aguardar pelo dia, né? Porque a maioria das pessoas deixa para o dia em cima da hora. Aí a gente tem aqui uma capacidade de lotação máxima, que se bater a gente não tem como abrir mais. Então não fica de fora não. Vem logo, adquire hoje, e você vai garantir sua vaga e de quem você prefere que esteja com você aqui também. Amém? É isso que nós temos de avisos por agora. Eu preciso saber quem são as pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Tem alguém que está aqui hoje pela primeira vez? Levanta assim sua mão bem alta. Estou vendo que tem gente aqui, acho que tem lá atrás também. Daqui eu vejo vocês muito bem. Mas para que a igreja receba vocês da devida maneira, com a devida honra e amor, eu queria pedir por gentileza que vocês se colocassem de pé um instantinho. Você que está perto dos irmãos que nos visitam já sabe o que fazer. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria tê-los conosco, uma honra para a nossa igreja, para essa casa. Glória a Deus. A vocês que nos visitam, eu quero reforçar, é uma alegria tê-los aqui com a gente, é uma honra para a nossa igreja, para o nosso povo. E assim, nós temos certeza que o Senhor quer amar você através de nós nessa noite. Nós queremos realmente dizer quanto vocês são bem-vindos aqui no nosso meio. Ao fim dessa reunião, nós temos uma sala preparada especialmente para quem nos visita pela primeira vez. Lá tem algo para você comer, para você beber. Você vai ser acolhido de uma maneira especial. É a nossa sala VIP. E você está com a pulseirinha que vai dar acesso a essa sala. Então, ao fim, a gente volta aqui anunciando que você pode ir para essa sala. Se você já congrega em algum lugar, se sinta acolhido, amado e manda um abraço caloroso nosso para a sua liderança espiritual. Se ainda não congregam, venham congregar conosco. Esse aqui é o seu lugar, é o lugar do seu crescimento, é o lugar da sua frutificação. Você vai realmente produzir para o Senhor e ser uma bênção e também ser abençoado nesse lugar. Amém, gente? Eu quero falar também sobre visitantes, eu não posso deixar de mencionar isso. Na semana passada eu não estava com o microfone, mas essa semana eu estou, então você vai me dar a licença para usar o microfone. Amém? Então, eu queria pontuar aqui a presença dos meus pais, seu Francisco e Dona Dami. Eu queria pedir para eles ficarem de pé aí um instantinho, virem aqui à frente. Da última vez que eles estiveram aqui, um ano atrás, eu estava com 4 meses, eles vieram aqui nos visitar. E acho que eu estava pregando no dia, eu não lembro. E passou batida, eu não dei o microfone para eles, né, cumprimentarem a igreja, falarem um pouquinho da experiência de estar aqui. Eu não queria deixar passar hoje, não, são 2 minutinhos só, mas eu queria falar, eles são os meus pais, vieram lá de Fortaleza nos visitar agora novamente, estão aqui há uns 8 dias com a gente, já vão embora amanhã, para minha tristeza. Mas eles vêm com mais frequência, vão vir sempre que puderem, como tem vindo, né? Passaram 8 anos para vir, mas depois que vieram, já veio aí, 1 ano depois, já estão aqui de novo, né? Aí agora com o Theo é uma motivação a mais para eles estarem aqui. E eu sou muito grata ao Senhor de ter o privilégio de tê-los aqui congregando com a gente esses dias, né? É um presente de Deus poder tê-los aqui, ver a bênção de ter os nossos filhos, né, junto dos avós. É uma maravilha mesmo, é algo de Deus, é um presente de Deus aqui para baixo, porque lá em cima a gente não vai ter essas coisas, mas aqui embaixo, enquanto nós estivermos aqui, é um privilégio mesmo, a gente desfrutar de dias de paz, de alegria, de conforto, né? O colo do pai e da mãe por aqui, cuidando da gente um pouquinho mais, apesar de que agora a gente é quem cuida, né, mais deles. Mas é uma alegria mesmo, eu sou privilegiada de tê-los aqui, é uma honra, viu? Ver vocês aqui com o nosso povo, a família que o Senhor nos deu e a família onde nós nascemos, né? Esse encontro é realmente sempre especial, é motivo de muita alegria para mim, viu? Eu quero deixar aqui, meu pai vai falar um pouquinho, só um pouquinho, porque se deixar ele fala muito igual a mim. Assim, é maravilhoso, porque nós assistimos aos domingos o dia todo aos cultos daqui, né? Via internet. E quando a gente está aqui, como se diz, ao vivo, né? Em presente, eu estou aqui arrepiado, com toda a verdade, sabe? A emoção é grande. E muito bem tratado por ela, pelo meu estimado genro, nosso estimado genro, e por vocês. O amor, o calor humano de vocês é muito forte. A gente se sente realmente privilegiado e como se estivesse assim, caminhando sobre um tapete vermelho, colocado por vocês. De maneira que muito obrigado e
tivemos o ano passado aqui, este ano outra vez, e conforme a vontade de Deus e a nossa condição física, estaremos aqui, em nome de Jesus, para rever vocês. Muito obrigado. Glória a Deus. Vocês sempre veem eles nos vídeos, né, de aniversário. Aí agora tá vendo aí ao vivo esse casal fofinho. Glória a Deus. Sem mais delongas, a gente vai agora para o momento de ofertas e dízimos, momento de alegria também para a nossa igreja, amém? Lembrando que hoje também é dia de oferta para o projeto Bem na Hora. A nossa cesta está aqui, se você trouxe alimentos, esse é o momento também de você entregar, na hora que você for entregar seu dízimo, sua oferta, você pode também entregar a sua doação para o projeto Bem na Hora, através dos alimentos não perecíveis que você trouxe aí, ou das muitas cestas que você vai entregar hoje, você pode trazer aqui na hora que vier entregar a oferta, tá bom? Eu quero pedir para que você abra comigo sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 26, no verso 12. Próxima vez aí o seu Francisco vai vir para pregar, viu? Vai entrar na escala, ele é a dona Dami. Gênesis capítulo 26, verso 12, quem chegou dá um amém bem forte. Amém. Glória a Deus. Diz assim, semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano, diga no mesmo ano. No mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. No verso 13 diz, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Sabe, irmãos, eu não sei o que você pensa sobre quando a Bíblia fala alguma coisa, mas eu gosto de observar as ênfases, as repetições, ou as palavras que são escolhidas para descrever alguma situação, algum cenário, algum personagem nas Escrituras. E o que a gente vê aqui é interessante porque Deus é enfático em detalhar. Diz que Isaac semeou naquela terra, era uma terra que para ele era incomum, mas o interessante é que naquela terra onde ele semeou, Isaac também colheu no mesmo ano. A gente sabe que pela agricultura e principalmente pela cultura da época, não era muito comum que a colheita viesse no mesmo ano em que a semeadura era feita. Mas aqui porque a mão do Senhor, porque o Senhor abençoava, e a Bíblia descreve isso detalhadamente, diz, porque o Senhor o abençoava. Diga, porque o Senhor me abençoa, eu colho rápido. Sabe, quando nós entendemos que a bênção do Senhor está sobre nós, nós percebemos que para nós as coisas são aceleradas, as coisas são incomuns para nós que cremos, irmãos, porque a bênção do Senhor está sobre nós. Não é algo comum quando nós pegamos a nossa oferta e lançamos no gasofilácio, ou quando a gente faz um Pix, quando a gente oferta na igreja, irmãos, a gente não está fazendo um pagamento qualquer como os boletos que a gente paga no início do mês, não. A gente está fazendo algo crendo que o Senhor nos abençoa e que faz com que nossas colheitas sejam aceleradas e abençoadas. E eu quero te motivar nessa noite a fazer isso com entendimento, irmão. Não faz a tua oferta como se fosse uma coisa qualquer. Não faz como se fosse o pagamento da conta da lanchonete, do restaurante ou aquele produto que você comprou. Faz entendendo, eu vou semear nessa terra. Não é em outra terra, mas é nessa terra. Onde eu me alimento é que eu semeio. Eu vou semear nessa terra. Não vou semear em outra terra, mas nessa terra, como foi com Isaac. E porque o Senhor o abençoava, também assim o Senhor vai me abençoar. E eu não vou colher daqui a muito tempo não, irmão. Eu vou colher ainda esse ano. Você precisa gerar essa expectativa de fé no seu coração nessa noite. Sabe, amado, eu não sei como você anda ofertando não, mas eu quero fazer com que você nessa noite faça diferente. Que você oferte com a expectativa de não colher em 2026, mas colher ainda em 2025, irmão. Nós estamos entrando no último trimestre do ano, nós acabamos de entrar no terceiro, antepenúltimo mês do ano. Mas sabe, irmãos, Deus é poderoso para fazer você colher aceleradamente ainda esse ano. E a tua semente é poderosa não por causa do valor que ela tem, mas por causa da fé que está envolvida nela. Se você está envolvendo fé no ato de semear, no ato de ofertar, no ato de dizimar, irmão, você precisa ficar pronto. Vai acontecer alguma coisa. Sabe, não vai acontecer de verdade quando a manifestação vier. Já começa a acontecer na hora em que você semeia, na hora em que você separa a semente, na hora que você lança a semente, algo começou a acontecer. E isso precisa animar o nosso coração, irmãos, para fazer isso com alegria. Você não vai dispensar ofertas e dízimos ao Senhor com tristeza. Ah, vai lá esse momento, né, de tirar algum valor do bolso, de tirar um valor da minha conta. Não, a gente faz com alegria, porque a gente faz com entendimento. O Senhor me abençoa, eu vou colher
rapidamente. Agora, se nós não colhêssemos, já seria maravilhoso. Porque, afinal de contas, nós só temos porque o Senhor nos entregou primeiro. Mas Deus é tão bom que Ele ainda faz com que a gente possa colher a 100 por 1, como foi com Isaac. A Bíblia diz que ele recolheu no mesmo ano 100 vezes aquele valor, ou 100 por 1, uma semente, dando a ele colheitas de centenas. E sabe, irmãos, no verso 3 não termina aí. Diz que o homem enriqueceu-se, que ele prosperou e ele ficou riquíssimo. Se dissesse só que ele enriqueceu, já estava muito bom, não era? Mas a Bíblia é tão redundante, mas não é uma redundância em vão. É uma redundância para fortalecer o processo que existe quando nós semeamos e o Senhor nos abençoa. A gente enriquece, a gente prospera e a gente fica riquíssimo. Tem crente que tem medo de riqueza, tem crente que tem medo de ficar rico. Irmão, a Bíblia diz que porque o Senhor abençoava Isaac, ele enriqueceu, ele prosperou e ele ficou riquíssimo. Eu quero que o Senhor abençoe você. Você quer que o Senhor te abençoe? Você já é abençoado. Se você já é abençoado e quando o Senhor abençoa, a gente enriquece, prospera e fica riquíssimo, eu vou declarar, você vai enriquecer, vai prosperar e vai ficar riquíssimo, amém? Não porque eu estou te falando, mas porque a bênção do Senhor está sobre você e você vai crer nessa verdade e você vai fazer isso com entendimento nessa noite, amém? Você está pronto para isso? Você não nasceu para manter, você nasceu para multiplicar o que o Senhor te entrega. A semente na tua mão, irmão, ela só tem poder para ficar aí sendo armazenada. Mas uma vez que você lança, ela é poderosa para tornar isso uma multiplicação sobre a tua vida. Que nessa noite você faça isso com esse entendimento. Esse é o ano do transbordo. Esse é o ano de transbordar. É o ano de transbordar da parte de Deus em todos os aspectos. Financeiro, espiritual, ministerial. Você vai colher, irmão. Vai transbordar na sua vida. Agora faz isso com entendimento todas as vezes que você tiver a oportunidade de ofertar e de dizimar. Entenda que transbordar vai ser o teu testemunho contínuo. Você não vai, ter aqui um motivo de dar testemunho. Alguém vai dar um testemunho hoje porque recebeu uma bênção. Não. Transbordar para nós, irmãos, é um continuar de Deus. É constante. Todo o tempo está transbordando sobre você. Ao ponto de se alguém disser assim, eu quero escolher aqui alguma coisa para testemunhar. Você vai dizer, agora eu tenho uma dificuldade. Porque tudo que está acontecendo na minha vida é motivo de dar testemunho. Até mesmo nos momentos difíceis, você vai perceber que há poder da parte de Deus para você testemunhar. E você vai receber cada vez mais da parte de Deus a bênção se manifestando, amém? Se você quer fazer isso hoje através de dinheiro em espécie, você pode escolher aí o envelope à sua frente e semear em espécie. Se você quiser fazer lá atrás com as nossas tesoureiras tem as maquinetas, você pode ofertar em cartão de crédito ou débito, se você preferir. E nós temos também o Pix na tela para você poder fazer através aí da transferência eletrônica. Você só não pode sair daqui sem a oportunidade de semear nessa terra e ser como Isaac foi naquele ano. Recolher a 100 por 1 no mesmo ano. Amém? Faça isso com entendimento. Se você já separou aí, levanta bem alta a sua mão ou o seu envelope. Vamos orar juntos. Pai amado, aqui estão as nossas ofertas, aqui estão nossas sementes, aqui estão os dízimos, Senhor, que nós apresentamos ao Senhor, te devolvendo, Pai. Nós queremos declarar nessa noite, Pai, a Tua palavra se cumprindo sobre as nossas vidas. Como foi com Isaac, Senhor, que porque o Senhor o abençoava, ele recolheu no mesmo ano a 100 por 1, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus, essas sementes produzindo ainda nesse ano, Pai. Ainda esse ano, cada um de nós, colhendo aquilo que o Senhor está trazendo sobre as nossas vidas e nos abençoando, Pai. Nós cremos que como foi com Isaac, que a Tua palavra diz que ele enriqueceu-se, prosperou e ficou riquíssimo, porque o Senhor o abençoava, será assim com cada um de nós. Em nome de Jesus, nós fazemos isso com alegria, com entendimento e com fé nessa noite. Se você crê, vem fazer isso com alegria. Amém? Aqueles que saíram chorando, levando a semente para plantar, voltarão cantando, cheios de alegria. E como a chuva rega a terra seca e transborda a nascente de um rio, nessa chuva danço contemplando minha colheita. Dançar me alegrar com a colheita, dançar me alegrar com a colheita, dançar me alegrar com a colheita. Eita, 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 eita. Dançar me alegrar com a colheita, dançar me alegrar com a colheita, dançar me alegrar com a colheita. Eita, 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 eita.
habitas em meu coração. Jesus, mestre da vida, o sentido da minha canção. Meu pastor, Deus excelente, habitas em meu coração. Tu me ensinas a beleza de existir, inspirado por tua vida, tua própria vida, amigo fiel. Amigo fiel, amigo fiel, Jesus. Cantar teu amor, expressar tua grandeza, viver para o teu louvor. Cantar teu amor, expressar tua grandeza, viver para o teu louvor. Cantar teu amor, expressar tua grandeza, viver para o teu louvor. Cantar teu amor, expressar tua grandeza, viver para o teu louvor. Aleluia. Jesus. Te amamos, Senhor. Estamos aqui nessa noite reunidos como família, como corpo de Cristo aqui na terra, para te expressar o perfeito louvor, para te dar a honra, a glória e o louvor que te são devidos. Somos tão gratos por tudo que você tem feito nas nossas vidas, Senhor. Te amamos, te reconhecemos, te bendizemos. A tua poderosa mão está estendida sobre nós e por isso nós temos avançado, nós temos prosperado. Pai, obrigado, porque somos abençoados todos os dias por você. Toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes já estão sobre as nossas vidas. Te agradecemos, estamos tão alegres, estamos tão animados. Obrigado, Pai, porque você é o nosso supridor, você nos supre em cada uma das nossas necessidades. Te agradecemos, Pai, pela tua palavra, porque ela é poderosa para salvar as nossas almas. E por isso, com toda a alegria e dedicação do nosso coração, nós acolhemos com mansidão toda a palavra que será implantada nas nossas vidas. Faz, opera, realiza, segundo o teu querer nessa noite. Estamos prontos para receber uma porção poderosa da tua palavra. Contamos com a tua sabedoria, contamos com a tua graça nessa noite, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Senta um pouco. Gente, obrigado. Uma salva de palmas para o nosso departamento de música. Eles são uma bênção, não é? Graças a Deus. Estava com saudade de vocês, passei um período fora. Pouco mais de 20 dias. Eu estava lá na cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, na divisa com o Paraguai. E foi um tempo maravilhoso lá. Pastor Lodônio, Marivânia, faz um trabalho excelente naquele lugar. E estávamos lá, ensinando no Centro de Treinamento Bíblico Rema, em Ponta Porã, a matéria História da Igreja, que é a mesma matéria que eu também estou dando aqui no Rema, emendou no calendário aí 2 matérias. E foi um tempo maravilhoso, irmãos, lá. Tive a oportunidade de ministrar tanto na igreja em Ponta Porã, quanto lá no Paraguai. Olha aí, a primeira vez que eu tive essa oportunidade de ministrar em outro país. O pastor de vocês está muito chique, viu? Está internacional agora. E foi uma grande bênção. O povo paraguaio é animado, eles recebem bem a palavra. Irmãos, foi um poder de Deus lá. Foi uma grande bênção. E voltamos de lá com saudades.
aprendemos boas lições, né? Fizemos novas amizades lá. Foi um tempo maravilhoso, foi muito bem cuidado. E é muito bom ir, foi maravilhoso. A turma do Rema excelente, mas é muito melhor voltar. Amém? Eu estava com saudade de vocês, estava com saudade desse calorzinho. Lá faz um frio, irmãos. Eu disse, não, eu já estou mais adaptado com o calor, viu? Estava com saudade do BR Obró, nunca pensei que ia dizer isso. Mas eu estava com muita saudade, viu? Muita saudade de cada um de vocês. Amém? Vocês estavam com saudade de mim? Amém. Quero destacar a presença do meu sogro e minha sogra. Sameire aqui já os convidou para vir aqui para cima. Muito obrigado, viu, por vocês terem vindo. Que honra, que privilégio ter vocês aqui conosco, viu? Graças a Deus. Seu Francisco e Dona Dami, eles são uma grande bênção, irmãos. São um casal, assim, maravilhoso, de oração. E eles sempre oram por nós, sustentam as nossas vidas. E eles são os espectadores mais assíduos que nós temos aqui na nossa igreja. Todos os cultos, eles assistem todos, sem exceção. Né? Eles conhecem todo mundo. Aí eles perguntam, cadê fulano? Não está mais ministrando? Né? Eles sentem falta, como é que está fulano? Então eles são bem envolvidos aqui com a nossa igreja. São membros da nossa igreja à distância, né? Amém? É um privilégio ter vocês aqui. Muito obrigado, viu? Graças a Deus. Então, dito isso, vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 3, no verso 14. Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer e operar nessa noite. Você está com expectativa? 1 Timóteo, capítulo 3, no verso 14, diz assim. O apóstolo Paulo, trazendo instruções para Timóteo, ele diz, escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve. Que coisas são essas que Paulo está falando? Ele está mencionando aquilo que ele acabou de falar em 1 Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 1. Do verso 1 até o verso 8, ele traz instruções para aquelas pessoas que têm um chamado ministerial. Aquelas pessoas que são ministros do Evangelho, ou que são os pastores, líderes na igreja. Ele traz instruções para elas, né? E depois ele traz outras instruções para os diáconos. Então ele vai falar sobre ser marido de uma só mulher, ele vai falar sobre ser temperante, não dado ao vinho, ser cordato, não ser violento, inimigo de contendas, né? Sobre criar os filhos na disciplina, sobre governar bem a própria casa. Então ele vai trazer uma série de aspectos, qualificações para quem tem um alvo, quem tem um desejo de servir ministerialmente na casa do Senhor e, acima de tudo, para quem tem um chamado ministerial. Então, ele vai trazendo essas instruções e no verso 14, ele diz para Timóteo, olha, eu escrevo estas coisas para você, esperando em ver-te em breve. E no verso 15 ele continua, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E o tema da mensagem de hoje é a nossa cultura. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, nós temos uma cultura. Não é a cultura pop, não é a cultura piauiense, não é a cultura nordestina, não é a cultura brasileira, não é a cultura americana, mas é a cultura celestial. Nós temos uma cultura. E aqui nessa igreja, irmãos, nós valorizamos isso. E Paulo, ele estava falando sobre Timóteo ficar ciente de como se deve proceder na casa de Deus. E quando nós falamos sobre cultura, nós estamos falando sobre isso. Estamos falando sobre iniciativas, estamos falando sobre motivações, mas também estamos falando sobre procedimentos que vão gerar comportamentos. Quando falamos sobre cultura, nós estamos falando desse ambiente onde a gente vai proceder, mas também a gente vai ter no coração uma disposição, uma disponibilidade para que os nossos costumes, os nossos hábitos estejam de acordo com a palavra de Deus. Então, quando falamos sobre uma cultura, que nós temos uma cultura nessa igreja, estamos falando sobre uma cultura celestial. Estamos falando sobre os comportamentos do céu, sobre os comportamentos divinos, sobre aquilo que Deus estabeleceu como procedimento na casa do Senhor, na sua igreja. Você está aqui? E nós temos aqui na igreja, nós colocamos lá atrás, né? Não sei se você já teve oportunidade, se não, eu quero encorajar você a todos os dias, quando você estiver nessa igreja, você dá uma lembrada lá na nossa cultura. Está lá atrás, nós temos lá um banner lá atrás, que você, na verdade um quadro, né? Que você pode estar
observando. Mas eu pedi para os meninos colocarem aqui no telão. Ficou um pouquinho pequeno, mas ninguém aqui tem problema de visão não, né? Está conseguindo ver? Glória a Deus. Então, para você acompanhar junto comigo, tá? Vamos lá. Nessa casa, vivemos uma vida de fé. Andamos em unidade e amor. Vamos repetir, vamos todos juntos? Vamos fazer todo mundo junto? Vamos ver se dá certo? Então vamos lá. 1, 2, 3. Nesta casa, vivemos uma vida de fé. Andamos em unidade e amor. Somos dizimistas fiéis, ofertantes ousados e grandes investidores do reino. Aqui damos ao Senhor com alegria e generosidade. Neste lugar não há espaço para competição nem inveja. Não falamos uns dos outros, nem dos nossos pastores e líderes, pois vivemos num ambiente de lealdade e honra. Nós sempre encorajamos nossos irmãos e nunca os depreciamos. Cremos que Jesus já nos fez santos através do seu sacrifício. Vivemos em integridade, santidade e alegria. Somos fervorosos de espírito. Anunciamos o Evangelho com ousadia, ministramos cura e levamos a salvação. Amamos servir. Excelência é a nossa marca. Vivemos a vida abundante que o Eterno tem para cada um de seus filhos. Aqui não usamos pessoas para edificar uma grande igreja. Nós usamos a igreja para edificar grandes pessoas. Você pode dar um glória a Deus? Graças a Deus. Então aqui, irmãos, está descrito a nossa cultura. Aqui é parte dos nossos valores, daquilo que nós cremos. Estamos falando sobre as nossas motivações, que vão gerar e influenciar os nossos comportamentos. Então, quando nós dissemos aqui que aqui a gente não tem lugar para competição, não deve existir lugar para competição aqui. Aqui nós não falamos dos nossos irmãos, não falamos da nossa liderança, porque aqui nós blindamos uns aos outros, nós cuidamos uns dos outros. Porque aqui, irmãos, nós não vivemos partidarismos, partidos, não vivemos aqui panelinhas, mas nós aqui somos um grande caldeirão. Nós amamos uns aos outros, nos blindamos, cuidamos uns dos outros, suprimos as necessidades uns dos outros, e isso é ser igreja. Você está aqui? E eu gosto porque Paulo diz, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Como que a gente deve proceder na casa de Deus? Tendo a consciência de que somos uma igreja, tendo a consciência de que somos um corpo, tendo a consciência de que precisamos cuidar uns dos outros, tendo a consciência de que nós somos guardiões dessa cultura. Cultura é algo que está impregnado dentro de você. Sabe, quando você vai para algum lugar, as pessoas, elas logo reconhecem. Ei, você não é daqui não, né? Você é da onde? Porque o seu sotaque é diferente, seu jeito é diferente, a forma de você falar, de você pensar é diferente. Por quê? Por causa da sua cultura, não é assim? A sua cultura, ela vai ditar as suas ações, o seu comportamento, o seu procedimento. Da mesma forma, irmãos, é a nossa cultura celestial. Da mesma forma, é a nossa cultura do céu. As nossas ações, elas são diretamente influenciadas pela nossa cultura. E a gente precisa entender que temos um procedimento correto. Precisamos entender que é por meio dessa cultura que nós vamos proceder de uma maneira que agrada a Deus. Você está aqui? E a nossa cultura é uma cultura do reino, é a cultura do céu. E você precisa amar essa igreja. Você precisa amar essa igreja, irmão. Nós precisamos amar essa igreja. Você não faz parte de uma igreja qualquer. Sabe, nós não somos a melhor igreja, nós não somos a maior igreja, não somos uma igreja perfeita, longe disso. Mas aqui você está num lugar seguro. Você está num lugar onde homens e mulheres têm dado suas vidas para que a gente possa mesmo ter um padrão, para que a gente possa mesmo ter um comportamento alinhado com a vontade de Deus. Para que essa cultura do céu, ela esteja impregnada dentro de nós. Então nós temos homens e mulheres que estão nos servindo incansavelmente. Nós temos uma liderança, irmão, muito competente e ao mesmo tempo de homens de Deus, homens de oração, homens fervorosos, homens que têm uma vida dedicada ao Senhor.
Sabe, a começar pelo apóstolo Guto, Suelen, pessoas íntegras, pessoas que têm amado cada um de nós, que têm orado por nós, que têm coberto as nossas vidas em oração. A diretoria do nosso ministério, homens maduros, íntegros, experimentados. Eu sei que por aí nós temos igrejas que, infelizmente, não têm andado à altura do nome do Senhor, que não têm honrado a palavra, as escrituras, mas aqui não. Aqui você faz parte de uma igreja, de uma denominação que procura, irmãos, ao máximo viver a palavra, pregar a palavra. Aqui você não vai ter conversas, palestras. Aqui você não vai ter conjecturas. Aqui você vai ter a palavra de Deus sendo ensinada para você. Você está aqui? E nós precisamos honrar esse ministério, honrar essa visão, honrar essa igreja. Quando alguém perguntar para você qual é a igreja que você faz parte, você vai dizer: ei, eu sou do Verbo da Vida. Tem gente que diz assim: qual é a sua igreja? Aí você: Verbo da Vida. O quê? Verbo da Vida. O quê? Fala alto, não estou entendendo. Verbo da Vida. Quando alguém perguntar para você, você tem que dizer: Verbo da Vida. É com alegria, você tem que dizer, estufar o peito, com orgulho, porque você faz parte de uma igreja maravilhosa, irmãos. Você está aqui, eu não estou aqui para, eu vou exaltar a igreja. Não, eu estou aqui para dizer para você que você precisa mesmo vibrar, porque você está num lugar onde a palavra é ensinada para você, você está sendo bem alimentado, bem nutrido, onde a unção está sendo derramada na sua vida, onde você tem crescido, você tem avançado, você tem melhorado, onde tem um ambiente para os nossos filhos serem criados com segurança, serem educados na palavra. Estamos aqui num ambiente onde a gente pode crescer, onde a gente pode avançar. Amém, queridos? Aqui é pregada a palavra da fé, não é a palavra da incredulidade. Tem igrejas por aí que pregam a palavra da incredulidade. Você é livre, se você quiser ir para lá, vá para lá, vai ser uma bênção lá. Mas aqui nós pregamos a palavra da fé. Aqui nós falamos sobre alegria, sobre paz, sobre vida abundante. Também falamos sobre prosperidade. Amém. Aleluia. E nós precisamos preservar esse ambiente que nós temos aqui nessa igreja. Nós somos os guardiões disso. Quando alguém se levantar, temos que ser os primeiros a proteger. Temos que ser os primeiros a blindar. Quando alguém vem com algum comentário: olha, você viu fulana? Irmão, eu vi, mas fulana é uma bênção. Fulana é uma mulher de Deus, ciclano é um homem de Deus. Estamos aqui para orar pela vida dele. Estamos aqui para cobrir as falhas, os defeitos uns dos outros. Não para expor. Nós precisamos ser aqueles, irmãos, que vão guardar, que vão preservar o vínculo da unidade. Não podemos ser aqueles que vão dividir. E muitas vezes nós estamos emprestando os nossos ouvidos para ouvir boatos, fofocas. E nós precisamos ter o cuidado para tapar os nossos ouvidos. É aquele velho ditado: meu ouvido não é pinico. Tem coisas que a gente precisa parar. Tem coisas que a gente precisa corrigir pessoas. Lógico, em amor. Não é sendo tão carnal quanto ele. Mas, de fato, nós somos os guardiões desse ambiente. Guardiões dessa cultura. Alô? E como que nós guardamos isso? Primeiro, não falando. Segundo, preservando. Às vezes a gente toma conclusões de coisas, situações, que a gente não tem um conhecimento. A gente sabe de partes, a gente vê algo acontecendo e a gente já cria uma conclusão ali. Mas a gente precisa aprender a duvidar das nossas conclusões. E quando a gente faz isso, a gente não está suspeitando o mal. 1 Coríntios capítulo 13 diz que o amor não suspeita o mal. A gente precisa aprender a andar em amor. Você está aqui? E às vezes nós estamos suspeitando o mal do irmão. Às vezes nós estamos criando um ressentimento, um sentimento, porque simplesmente a gente não gostou da forma como ele se veste, a gente não gostou da forma como ele falou, da forma como ele se expressou. E a gente precisa ter o cuidado, irmão, para a gente andar em amor. Não podemos sair do amor. Alô? Então honra esse lugar, honra essa igreja, honra esse ministério. Não permita que ninguém fale mal da sua igreja, da sua liderança, dos seus irmãos. Você que é líder nessa igreja, cuidado com o que você fala dos seus liderados. Você precisa amar seus liderados.
Eu sei que talvez eles não vão atingir a sua expectativa, como você também, como líder, talvez não atinja a expectativa dos seus liderados. Mas está tudo bem, irmão. Eu não vou atingir a sua expectativa como pastor. Talvez você queira um pastor que seja magrinho, atlético, bonito, que tenha cabelo. Talvez você queira um pastor que seja mais eloquente ou menos eloquente. Talvez você queira um pastor que fale mais uma linguagem que alcance você. Talvez você queira um pastor que visite você uma vez por semana, que mande mensagem todos os dias para você, que coloque você no colinho, que leve você para tomar um sorvete, que pague a sua conta de luz. Talvez você queira um pastor que te dê um emprego novo. Talvez você queira um pastor que seja seu sócio no seu negócio. E talvez, irmãos, eu não vá suprir essa sua necessidade. Talvez a única necessidade que eu possa suprir de você é de orar por você todos os dias. Talvez a necessidade que eu possa suprir de você é muitas vezes estar cansado e meditar na palavra, para que eu possa ser alimentado e eu possa ter o que alimentar você. Talvez a expectativa que eu possa suprir de você é de dar o meu melhor para administrar bem, gerenciar bem a igreja, para que a igreja possa ter um ambiente para acolher mais pessoas. Talvez a expectativa que eu possa suprir de você é de dar o meu máximo e o meu melhor para que a gente possa começar novas obras, a fim de que toda a Teresina seja alcançada pela palavra da fé, bem como o Piauí. Então talvez eu não seja um pastor pessoal para você. Talvez eu seja um pastor muito mais abrangente. E eu não vá suprir a sua expectativa pessoalmente. Mas eu quero dizer para você que não se trata das nossas expectativas. Se trata da nossa cultura. Porque enquanto eu estou ali mandando mensagem para você, enquanto eu estou ali ligando para você, indo visitar você, dando sorvete para você, pagando uma conta para você, mostra que a sua maturidade ainda é pequena. Mostra que você ainda é um bebê espiritual. Mas quando eu não estou mais tendo que visitar você, quando eu não estou mais tendo que ligar para você, quando eu não estou mais tendo que pegar você na sua casa para trazer para o culto, isso mostra que você amadureceu. Isso mostra que você está num novo nível, numa nova fase. Isso mostra que talvez você tenha aprendido comigo quando eu dei os primeiros passos para você. E agora você está fazendo isso com outras pessoas. Aleluia. Chegou o tempo, irmãos, de nós amadurecermos como igreja e deixarmos de ser dependentes dos nossos líderes. Talvez você tenha expectativa, não comigo, mas tenha essa expectativa com o seu líder de VC. Talvez você tenha essa expectativa com algum dos pastores auxiliares ou dos líderes de departamento, e talvez não sejam supridas essas expectativas. Mas eu quero dizer para você, chegou a hora de você, ao invés de requerer essa atenção, de você requerer esse cuidado, de você ser aquele que vai dar essa atenção. E você vai ser aquele que vai dar esse cuidado. Quando você vê alguém com a pulseirinha amarela, você tem que ir lá, atrás daquela pessoa. Você tem que dar um abraço nela. Você tem que saber onde ela mora. Você tem que dar esses primeiros passos para ela. Você tem que saber se ela congrega em outra igreja e está só visitando a gente de passagem. Aí está tudo bem. Ela vai ser muito bem recebida. Ela vai ser muito amada aqui nessa igreja. Mas se aquela pessoa não está congregando, se aquela pessoa está precisando de um lugar para ser o seu lugar, a sua igreja, você deve ser esse instrumento de Deus para alcançar a vida dela. Você deve ser aquele que vai ligar, você é aquele que vai buscar em casa para trazer para o culto. Amém? Aleluia, glória a Deus. Precisamos ser igreja, diga isso é ser igreja. E a nossa cultura, ela não fala só sobre nós manifestarmos essas motivações e esses comportamentos aqui dentro da igreja. Ser crente aqui dentro da igreja é muito fácil. Não é assim? A gente faz um olhar espiritual, a gente muda até a voz. Graça e paz, querido. Não é assim? Mas nós precisamos entender que essa cultura, ela deve estar impregnada em nós, não somente aqui na igreja, mas em todos os lugares. Não somente aqui na igreja, mas na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos negócios, com a nossa família. Essa cultura precisa estar impregnada em nós. Eu me lembro de Pedro, enquanto Jesus estava ali naquele processo de julgamentos, sendo condenado,
as pessoas, Pedro estava acompanhando de longe, e as pessoas que estavam perto falaram, esse aqui estava com ele, esse aqui andava com ele. E aí Pedro diz, não, eu não, você está louca. É ele mesmo, o jeito dele falar, a forma dele se vestir. Você está aqui, querido. As pessoas precisam reconhecer que você é crente. As pessoas precisam olhar de longe e ver, ei, esse aí é crente. Mas ele não é um crente qualquer, porque eu conheço outros crentes. Esse aí é um crente de um outro nível. Esse aí é um crente verbo da vida. Aleluia. As pessoas precisam olhar para você e dizer, rapaz, olha, eu já conheci muito crente, mas igual a você. Eu conheço empresários que dizem assim, pastor, eu não contrato crente, porque os crentes que eu contratei me deram trabalho. Chegavam atrasados, não faziam o que era pedido, pediam para sair cedo, pediam folga em dias que não podia para ir para eventos da igreja. Falava mal das pessoas no trabalho, criava confusão, vivia pedindo aumento. E eu não contrato mais crente. Eu digo misericórdia. Mas no verbo da vida não pode ser assim, não. Nós somos outro tipo de crente. Somos um crente que vive a palavra. Somos crentes que temos compromisso com a palavra de Deus. Somos crentes que temos compromisso com os valores, com os princípios da palavra de Deus. Amém, queridos? Não temos uma vida de aparência, não somos crentes nominais. Querido, cuidado com isso. Cuidado para você não vir para a igreja simplesmente por um ato religioso. Você não está aqui para seguir uma religião. Você está aqui para viver uma vida dedicada a Deus. Aleluia. Não podemos viver de aparência. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, ei, não viva de aparência. É verdade que quem é deve aparentar ser. Se você é, você precisa mostrar que você é. Se você é, você precisa aparentar que é. Mas você não pode ser alguém e aparentar ser outra pessoa. Não, porque eu sou, eu vou aparentar ser. Mas em compensação eu não vou viver uma vida de aparências. Eu não vou expressar espiritualidade, maturidade espiritual, mas diante das situações, dos problemas, eu sou carnal. Eu ajo pela carne, eu ajo pelas emoções. Não. Eu vivo uma vida dedicada ao Senhor. Eu vivo uma vida de verdade. Eu sou de verdade. Eu não sou uma mentira. Pode ser que eu erre em alguns momentos. Pode ser que eu falhe em alguns momentos. Mas eu sou alguém de verdade. Você está aqui? Eu não posso viver uma vida de aparências. Ei, você não pode viver uma vida de aparências. A proposta de Deus para nós é que nós vivamos uma vida e uma vida em abundância. É que nós sejamos de verdade. A gente não pode, irmão, ser alguém na igreja e ser outra pessoa dentro de casa. A gente não pode aqui na igreja dar paz do Senhor para todo mundo, cantar os louvores sorrindo, animado, ser uma bênção, servir. E quando a gente chega na nossa casa, é aos gritos, aos pontapés. Aqui na igreja a gente ora em outras línguas, somos fervorosos, mas em casa a gente não dá glória a Deus. Em casa, na hora de sentar nas refeições, a gente não ora rendendo graças a Deus. Eu acho isso uma falha muito grande. Porque se a gente não consegue, irmão, ser gratos a Deus pelo alimento, pela comida que está na nossa mesa, como a gente vai reconhecer o Senhor nas demais coisas? Porque o alimento é o básico. Se a gente não consegue dizer, Senhor, obrigado por esse alimento. Eu reconheço que isso aqui vem do Senhor. É o Senhor quem cuida de mim, é o Senhor quem provém todas as coisas. Se a gente não consegue reconhecer o Senhor nas pequenas coisas, nós jamais vamos reconhecê-lo nas coisas maiores. Você está aqui? Nós temos uma responsabilidade, irmãos, nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós temos uma responsabilidade, nós somos filhos de Deus nessa terra. Nós precisamos mesmo expressar a nossa cultura, a cultura do céu, a cultura do reino. Sabe, alguém estrangeiro, quando ele chega
Ele não está nem aí para a sua cultura, ele não quer aprender com você, mas ele quer mostrar a cultura dele. Ele vai dizer, olha, lá na minha terra eu só como isso aqui, eu só faço isso aqui, eu me visto dessa forma, lá é frio, aqui é quente. Ele vai fazer uma série de comparações. Quem já viu algum estrangeiro quando vem, parece até que é chato, parece até que ele está se desfazendo da nossa cultura, se desfazendo da nossa nação. Mas não é, é porque ele ama a cultura dele, ele ama o país dele, ele ama aquela sociedade onde ele vive. E sabe que a gente deve ser da mesma forma, a gente precisa ser orgulhoso. A gente precisa ter alegria em falar da nossa cultura para as pessoas. A gente precisa ter alegria em compartilhar quem nós somos. Aleluia. E nós temos essa responsabilidade, nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Precisamos espalhar a nossa cultura por onde quer que a gente vá. Marido, seja o homem na sua casa. Deus chamou você para ser o líder, para ser o cabeça. Tem muitos maridos que se omitem no seu trabalho, na sua função, né? Deus estabeleceu uma função para você, você é o cabeça. Ele não quer dizer que você deve ser aquele intransigente, um ditador na sua casa, não. Mas quer dizer que você deve ser um líder. E liderar é dar a sua própria vida. E isso faz parte da nossa cultura. Você, marido, não deve se omitir no seu papel. Você deve ser o líder, liderar, governar. A sua esposa precisa ver em você esse cabeça, essa inspiração. A sua esposa precisa reconhecer que você é o líder na sua casa. E você, esposa, precisa reconhecer a liderança do seu marido. Não quer dizer que ele é melhor que você, mas quer dizer que ele tem um papel de responsabilidade para com a sua vida e para com o lar. E você, esposa, seja sábia. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Não tem um amém agora, né? Saiba o jeito certo de pedir as coisas para o seu marido. Não é na hora que ele chega do trabalho cansado. Tem um jeito certo de você pedir aquele vestido novo, aquela maquiagem. É quando ele está descansado. Faz uma comidinha para ele. Amor, preparei um jantar aqui para você, aquilo que você gosta. Aquela panelada. Aquele carneiro que você gosta. Seja sábia. Lembra da rainha Esther? Ela foi pedir uma coisa para o marido, mas ela não saiu pedindo, não. Ela preparou um banquete, chamou os amigos dele, fez uma festa. E o rei desconfiado. Essa mulher quer alguma coisa, essa alma quer reza. Esther, vem cá, o que você quer? Ela, não, meu senhor, eu só quis honrar você, meu maridão, quis dar o melhor para você. Ele, é. Pouco tempo depois ela faz outra festa. Olha que mulher sábia, irmão. Ela não foi pedindo na primeira, não, ela já fez outra, amolecendo o coração do homem. E aí ele chama de novo, ô Esther, não estou entendendo não, 2 festas assim que você promoveu, assim, do nada. É, meu amor, você merece. Você é digno de honra. Você é o meu rei. Você é o meu ursão. Eu amo você. E ela faz isso por mais vezes. Até que chega um dia que ela vai dar o golpe. E sabe o que aconteceu? O homem estava tão constrangido. Ele estava tão satisfeito com a sua mulher que ele não pôde dizer não. Você já sabe, a mulher. Mas não, você já quer pedir para ele já no grito. Né? Você já quer pedir no grito. Ele chega cansado do trabalho e você já chega azucrinando ele, já falando coisa para ele, já estressando. Ele é seu líder. Você tem que honrá-lo. Você tem que cuidar dele. Tem a hora certa. Seja meticulosa. Você consegue. Você consegue. O que você quiser com seu marido, você consegue. Desculpa, homens, eu abri esse nosso segredo aqui com elas. Mas o que você tem armas poderosas. O problema é que você quer usar o grito. O grito não é arma. Gritar com seu marido é desrespeitá-lo.
Eu acho engraçado que tem mulheres aqui na igreja que gritam com o marido, meu amigo, parecem umas leoas. Mas com o pastor, comigo, rapaz, eu me sinto às vezes o Papa, parece o Papa. É um respeito, pastor, meu pastor. Mas com o marido é distratando, é gritando, é acusando, é levantando falsos, acusações, trazendo coisas do passado. Isso não é cultura do céu. O mesmo respeito que você tem pelo seu pastor, e eu estou dizendo isso não é para você me desrespeitar, não. Agora eu vou desrespeitar o pastor. Não é isso, não. Você tem que ter o mesmo respeito que você tem por mim, você tem que ter pelo seu marido. Mas ele não é meu pastor, ele é meu marido. Pois é, ele é seu primeiro líder. Talvez ele tenha mais importância e relevância na sua vida do que eu, como líder. Talvez o seu marido, ele seja mais líder seu do que eu, como seu pastor. As honras são diferentes. Existe uma honra para o pastor, mas existe uma honra para o marido. E você, marido, muitas vezes, você tem permitido que isso aconteça. Você tem aberto uma brecha para isso acontecer. Porque você não tem sido um líder. Você tem sido um banana. Não toma decisões. Não é um homem de oração. Não é um homem decidido, não é um homem forte. É um fraco. E mulher é igual tubarão. Ela sente o cheiro da fraqueza. Quando a mulher vê que o marido é fraco, ela vai querer ocupar o lugar do marido. Porque ela diz, pastor, o Alfredo Augusto, ele não se posiciona. Se eu não fizer alguma coisa, a gente não anda. Então eu tenho que tomar a frente. E aí vira esse círculo. Cuidado, mulher, para você não amputar o seu marido. Amputar a liderança dele. Você precisa ser aquela que vai levantá-lo. Você precisa ser aquela que vai aconselhá-lo. Que vai cuidar dele. Você precisa ser aquela que vai inspirá-lo, pegar na mão dele e dizer, vamos amor, você consegue. Amor, qual é a decisão? Quais são os nossos próximos passos? E não dizer assim, Alfredo Augusto, você já fez aquilo, você já tomou a decisão. Olha, você é muito lento. Não, deixa que eu faço. É aquela história, irmão, de você pegar uma garrafa para abrir e você, mulher, consegue. Você está sozinha, você consegue abrir. Mas você chama o marido e diz assim, amor, abre aqui para mim, porque eu preciso de um homem forte para abrir, porque está muito difícil. Quando você fala isso, ele já estufa o peito. Dê aqui para mim, amor. Deixa aqui que eu abro. Isso aqui, eu sou especialista nisso aqui. Esse aqui está um pouco difícil, mas é porque exige uma técnica maior. Só um instante. E ainda que o marido não consiga abrir, irmão. Mas você, mulher, é aquela que vai incentivá-lo. Fazer ele se sentir melhor. Você está aqui? Então não grite com seu marido. Não desrespeite seu marido. Ama seu marido. E você, marido, toma jeito de homem. Seja homem. Seja um homem. Muitas vezes a sua mulher não te respeita porque você não tem se posicionado como homem. E veja, eu não estou falando que ser homem é você falar alto em casa. É você bater na mesa. É você ser violento. Não, pelo contrário. O grande líder é aquele que não precisa dizer, eu sou o líder. O grande líder é aquele que as pessoas reconhecem a liderança dele. E você, como líder da sua casa, você precisa se posicionar de maneira que a sua mulher e os seus filhos reconheçam a sua liderança. A casa está bagunçada, os meninos estão lá, e de repente eles ouvem o barulho do carro. Eita Jesus, papai chegou, papai chegou. E lá vão eles arrumando as coisas, ajeitando as coisas, porque quando o papai chega, tem que estar tudo em ordem. Sabe o que é isso? Liderança. Reconhecer quem é o alfa. Reconhecer quem é o homem da casa. Não tem um amém, né? 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8.
Eu estou falando de cultura. Eu estou falando da nossa cultura. Não podemos ser alguém na igreja e outra pessoa na nossa casa. Você precisa ser esse mesmo homem inspirador que você é aqui na igreja. Você tem que ser na sua casa. Ter palavras sábias. Sua esposa estiver triste, você trazer um versículo para ela. Você precisa estar cheio da palavra. Você, homem, é o sacerdote na sua casa. Você não tem que ficar esperando a sua mulher arrumar os meninos, não. É você quem vai dizer, amor, hoje nós vamos sair tal hora. Vamos nos arrumar, que a gente tem que ir para a igreja. Não podemos chegar atrasados. Isso é papel do cabeça. Mas tem homem que é assim, fica lá no sofá assistindo o jogo, e se atrasar, foi a mulher que atrasou, porque isso é papel da mulher. Não, isso não é papel da mulher, não. Isso é papel do cabeça, do sacerdote. Agora, a mulher também não vai ficar escorada nisso, né? Não, essa parte espiritual, o pastor disse que é do homem. Então, não. Se o homem não está fazendo, a mulher ela precisa ser aquela que vai dizer, amor, qual o horário que a gente vai sair hoje? Amor, qual hora que eu vou arrumar os meninos? Amor, você está lembrado que terça tem VC. Qual é o horário para a gente se organizar? Somos um time, irmãos. Quando um casal, ele é um time. Você está aqui? E não tem essa coisa do meu dinheiro. Ah, o meu dinheiro eu uso. Ah, cadê você usa o seu dinheiro. Vamos pagar as contas. Pague com o seu dinheiro. Meu dinheiro não. Meu dinheiro eu vou fazer as minhas coisas. Isso não existe, irmão. Quando você se casou, os dois se tornaram uma só carne. Não existe mais o meu dinheiro. Ah, você vai para a casa da sua família. Ei, não existe mais a sua família. É uma família só. Ah, tem um aniversário da minha sobrinha. Aí, você vai. Eu não vou, não. Ela não é minha sobrinha, ela é sua sobrinha. Não. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Não existe o meu dinheiro. Se você é casado e está com a sua esposa aqui, ou com seu marido, seu cônjuge, olha para ele agora e diz assim para ele, dá um sorriso e diz assim, não existe mais o meu e nem o seu, agora é o nosso. Isso é para tudo. É dinheiro, família, sonhos, projetos, até chamado. A única coisa que é individual é a salvação. O resto, tudo é compartilhado. Amém? 1 Timóteo 5,8 diz assim, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Quem não tem cuidado dos seus, o que é isso? O marido que não cuida da sua mulher, que não cuida dos seus filhos, que não cuida da sua casa, que não cuida da sua igreja. Alô? Os seus. Você sabia que a sua igreja, as pessoas aqui da igreja são seus? Você sabia que se essas pessoas elas são descuidadas, elas não estão sendo devidamente amparadas, cuidadas, amadas, supridas? Você está qualificado nesse texto que você tem negado a fé e é pior do que o descrente? Não, pastor, ele está falando só das pessoas da minha família. Não. Ele diz assim, os seus, que não têm cuidado dos seus. Quem são os seus? Todo mundo que está ao seu redor. Uau! Parente, vizinho, colegas de trabalho, membros da igreja. Ah, é, pastor? É, porque Deus chamou você para ser uma bênção, onde quer que você esteja. Deus chamou você para cuidar das pessoas, para amar as pessoas. Deus chamou você para ser uma bênção, para ser um sucesso. Deus quer que você prospere mesmo, para ter como acudir ao necessitado. Mas não se trata só de dinheiro, que as pessoas pensam só, um dia eu vou ter um dinheiro e eu vou abençoar. Não, está falando de dar um abraço em alguém, de dar uma palavra para alguém, de ministrar para alguém, de impor as mãos sobre alguém, de suprir a necessidade de alguém. Ele está dizendo, sobre os seus,
E aí ele fala, especialmente os da própria casa. Aí ele entra sobre a família. E tem muito pai que não está suprindo a sua própria casa. Pensa que está botando dinheiro e comida na mesa, que isso é o suficiente. Não. Você, marido, você tem que dar suporte emocional para sua esposa. Você tem que ter um cuidado com seu filho. Você tem que amar seu filho. Você tem que ter tempo com ele, para brincar com ele, o desenvolvimento dele, ir na escola, acompanhar a vida dele. Não tem um amém, né? Mas eu vou falar mesmo assim. Você gostando ou não. Não estou aqui para falar o que você quer, o que você gosta, não. Estou aqui para falar a palavra de Deus. Da mesma forma você, esposa. Você precisa dar o que é devido para o seu marido. Isso inclui tempo, isso inclui amor, carinho, isso inclui sexo. Pode ficar com raiva. Aleluia. Mas isso é bíblico. A Bíblia fala que a esposa precisa dar ao marido o que lhe é devido. Aleluia. E tem muitos casamentos, irmãos, acabando por bobagens. Simplesmente porque homens de Deus, mulheres de Deus, decidem não viver a palavra de Deus em casa. Decidem não se posicionar na palavra de Deus em casa. Homens e mulheres de Deus têm naufragado, porque não têm cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa. E a Bíblia diz que quando faz isso, tem negado a fé. Quando você não dá carinho, amor, sexo para o seu marido, quando você não o reconhece, não o honra, quando você grita com ele, porque gritar é desonrar, desobedecer o seu marido é desonrar, você está negando a fé, e é pior do que um descrente. E você, marido, quando você não cuida do seu filho, quando você não cuida da sua esposa, quando você não supre a sua casa, porque a responsabilidade de suprir a sua casa é sua, não é da sua mulher. Quando você não se posiciona como um sacerdote na sua casa, ensinando o seu filho no caminho, você está negando a fé e é pior que um descrente. Aleluia. Hebreus capítulo 3, verso 12, eu já vou encerrar com isso. Eu sei que essa mensagem não vai ter muitas curtidas lá no Instagram, nem no YouTube. Eu estou falando sobre cultura. Nós temos uma cultura. Nós temos a cultura do céu, a cultura do reino. Irmãos, precisamos ser crentes de verdade. O diabo não está brincando de ser diabo. O mundo não está brincando de ser mundo. O que temos visto de crentes se desviando da palavra. Crentes que não congregam mais. Crentes desviados, crentes emotivos, emocionais. Só querem ir para uma igreja onde se prega uma palavra coach, uma palavra emotiva. Não, irmão. A palavra de Deus, ela tem poder para nos educar. E precisamos ser educados na palavra. Tem muito crente mal educado na palavra, que quer viver segundo os sentimentos, segundo as emoções, envergonhando o evangelho, trazendo dano e condenação para si mesmo, vivendo debaixo dos laços e o opróbrio do diabo. Não, essa não é a vida que Deus tem para você. Deus tem uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito. Hebreus capítulo 3, verso 12 diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Eu gosto disso. Essa palavra perverso é a palavra poneros no grego. O texto original foi escrito no grego e a palavra usada, que foi traduzida para nós como perverso, é a palavra poneros. E poneros no grego significa cheio de labores, trabalhos, aborrecimentos, fadigas. Pessoas que vivem opressas, cheias. Pessoas que estão cansadas, fadigadas, aborrecidas. E a palavra coração é a palavra cardia. Cardia significa centro de toda a vida física e espiritual, alma ou mente, desejos, afeições, esforços, propósitos. Está falando sobre o nosso eu interior, o nosso homem interior, sobre os nossos propósitos, sobre as nossas motivações,
falando sobre o centro de quem nós somos. E aí ele está se referindo tanto ao espírito quanto à alma. Tanto ao intelecto, às emoções, os desejos, mas também no nosso mais profundo ser espiritual, quem nós somos de verdade. Então ela está falando sobre alma e espírito, cardia. E ele está dizendo, olha, não permita que aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração, um poneros cardia. Não deixa o seu coração, o seu íntimo, as suas emoções, elas ficarem cheias, elas ficarem cansadas, aborrecidas. O que ele está querendo dizer em outras palavras? Deixa de ser carnal, deixa de ser sentimental, emotivo, emocional e passa para o lado espiritual. Começa a ser um crente que vive a palavra de verdade. Para de atentar para as emoções. Ah, fulano falou isso. Ah, ciclano disse isso de mim. Ah, houve uma acusação. Ah, houve isso, houve... Irmão, segue em frente. Libera perdão para quem você precisa perdoar. Você está aqui? Se reconstrói nas suas emoções. Ora ao Senhor. Entrega a Deus. Pastor, eu não sei o que fazer, sabe? Sabe sim. Sabe o que você tem que fazer? É ir para o seu quarto, fechar a sua porta e falar com o seu pai. E a Bíblia diz que o seu pai, em secreto, te recompensará. A Bíblia diz, ninguém anda ansioso com coisa alguma. Não andem ansiosos com coisa alguma, mas antes torna conhecido diante de Deus as vossas petições por meio da oração, súplica e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a sua alma. Se você tem um problema, se você está ansioso, se você está nervoso, se você está preocupado, ei, torna conhecido isso diante de Deus. Fala com Ele. Isso é ser espiritual. A minha vida, ela não é regrada, medida, direcionada pelas minhas emoções. A minha vida, ela deve ser posicionada, direcionada naquilo que Deus tem para a minha vida. Aleluia. E tem muita gente que está congregando, mas afastado de Deus. Você sabia disso? Tem gente que está fria espiritualmente. Tem gente que não ora mais, não medita mais na palavra. Mal congrega, vem só aos domingos. Alguns vêm de 15 dias. Outros vêm só na ceia. Mas não é aqui nessa igreja não. Essa igreja aqui todo mundo vem. Na quinta, não falta VC. Não falta o Bodas. Vem para o VIPs, vem para o Visionários. Né? Vem para o Homens na Caverna. Vem para as Virtuosas. Mas tem gente por aí que mal congrega, mal serve ao Senhor, que não ora, não medita na palavra. Isso é você não ter uma qualidade de vida espiritual. Irmão, se tem uma área que a gente precisa estar bem, é a nossa vida espiritual. Tem muita gente que fica indo, vai para o médico todo mês fazer exame. Isso é bênção, legal, cuida da saúde, cuida do seu corpo. Mas você precisa, acima de cuidar do seu corpo, você precisa cuidar da sua saúde espiritual. E a gente só faz isso meditando na palavra, orando, congregando, servindo. Sabe por que muitas vezes seu casamento está um pé de guerra? Porque você não está tendo uma vida com Deus adequada. Alô? Aleluia. Porque eu aprendi isso desde pequeno. Quando um não quer, dois não brigam. Né? Tem criança que diz 2 lombriga, né? Mas é 2 não brigam. Sabe esse um que não quer a briga? É o que está espiritual. Então a mulher pode gritar com o marido, mas ele não vai gritar de volta. Ele muitas vezes vai ter que se calar. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. A Bíblia diz que no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é sábio. A sabedoria não está em gritar de volta, em dizer quem é que manda. A sabedoria está muitas vezes em aguentar calado, levar desaforo para casa. Quando um não quer, não tem briga.
Mas sabe por que tem a briga? Porque os dois estão frios, os dois estão carnais. Os dois estão andando segundo os sentimentos. Essa não é a proposta de Deus para você. E a pergunta é, você tem orado individualmente? 1.2. Você tem orado com seu cônjuge? 1.3. Você tem tido cultos familiares na sua casa? Pastor, o que é isso? É você reunir sua esposa, seus filhos e falar, gente, hoje nós vamos ter nosso culto, uma vez por semana. Tem gente que olha assim até, meu Deus, o pastor já falou isso tantas vezes. E eu vou falar ainda milhares de vezes, irmãos. Porque não se trata do quanto eu falo, se trata do quanto você pratica. Sabe por que tem tido desavença, seu casamento não está bem? Você até chega a dizer, o amor acabou. Acabou não. Acabou nada, isso é mentira do diabo. Amor não acabou coisa nenhuma. Você só está carnal. Seu marido está carnal. Ei, que tal a gente mudar o cenário? Que tal a gente mudar o quadro? Que tal a gente tomar posturas, posicionamentos? Que tal a gente entender o que é viver a palavra? Que tal a gente praticar a cultura do céu na nossa casa? Aleluia. Que tal, irmão, a gente ser crente na nossa casa? A gente viver consciente de quem nós somos? Lá no nosso trabalho. Meu trabalho está difícil. E aí você tem um tempo lá para você orar. Você já falou com o seu chefe? Deixa eu dizer, eu sei que a empresa aqui está vivendo uma situação difícil. Mas sabe de uma coisa? Eu sirvo a um Deus que é todo poderoso. Eu duvido, seu chefe pode ser da Umbanda, da Quibanda, da magia negra, da maçonaria, ser flamenguista, todo tipo de coisa ruim. Quando você falar no nome de Deus, eu duvido que ele vai fechar as portas. Chefe, eu quero dar uma solução para você. Eu sirvo a um Deus todo poderoso. 5 minutos, me dá 5 minutos aqui, antes da gente começar o nosso expediente, para eu fazer uma oração. Eu só quero consagrar o nosso dia de trabalho ao Senhor. Mas eu duvido se o cenário não vai mudar. E você que é empresário, por que você não está fazendo isso? Você devia fazer isso, influenciar os seus funcionários. Tem vários empresários aqui da igreja que adotaram isso. E sabe o que aconteceu? Os funcionários tudo se convertendo. Ele começou, tem um empresário nosso aqui que começou com 5 minutos. Hoje ele tem meia hora de oração antes de começar. E ele faz uma escala. E cada dia é um que prega. Tem até palavra. Virou já um VC lá. E o ambiente mudou. O ambiente mudou, irmão. Essa palavra funciona. Você carrega uma unção poderosa dentro de você. Para de ser um crente meia boca. Um dia eu vivi quase 10 anos da minha vida sendo um crente mais ou menos. Mas teve um dia que eu disse assim, ei, não, basta. A partir de hoje, se essa palavra funciona, se essas pessoas que têm pregado essa palavra da fé, elas têm vivido resultados, eu quero viver esse resultado na minha vida. A partir de hoje eu vou orar todos os dias. Eu vou meditar nessa palavra todos os dias. Eu vou servir ao Senhor como nunca antes. Eu vou dar o meu melhor. Eu não vou faltar cultos. Eu vou estar bem espiritualmente. E eu quero ver se essa palavra funciona ou não. E sabe de uma coisa, irmãos? Tem funcionado na minha vida até hoje. Aleluia. Aleluia. Eu tenho prosperado. Eu tenho tido experiências com o Senhor poderosas todos os dias. Eu tenho vivido milagres. Eu tenho visto a mão do Senhor todos os dias na minha vida. E sabe, não é porque eu sou pastor não, irmão. É porque eu decidi viver a cultura do céu. Viver a cultura do reino na minha vida. Eu decidi fazer prova do Senhor. Eu decidi ver a boa mão dele atuando e agindo sobre a minha vida. E eu declaro em nome de Jesus isso acontecendo na sua vida. Um grande despertar. Eu declaro em nome de Jesus os seus olhos sendo iluminados. Eu declaro você sendo despertado. Como o texto bíblico diz em Efésios capítulo 5. Desperta
ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Eu declaro a partir de hoje, você vivendo a cultura do céu, a cultura do reino, e você desfrutando da vida abundante e plena que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus. Fica de pé, glória a Deus. Vamos participar da ceia. Aleluia. O avivamento já começou nessa cidade. Avivamento é tornar algo que está morto, paralisado, em algo vivo, em algo atuante, em algo brilhante. E o avivamento já começou, irmão. Já começou na sua vida. Você é um crente avivado, fervoroso. Aonde você passar, o cenário vai mudar. Eu declaro isso acontecendo essa semana. Talvez você nunca tenha tido uma experiência assim. Mas essa semana, você vai ver algo tenebroso. Você vai ver um cenário caótico, de trevas. Talvez seja com você, mas talvez seja com outras pessoas. Você vai ver um cenário. E quando você vê esse cenário, vai vir uma ousadia tão forte sobre você. E você vai dizer, cenário mude. Aleluia. Quando você vê esse cenário de trevas, você vai colocar o pé ali. E aquele cenário vai mudar instantaneamente. Talvez você vai precisar falar com alguém. E vai dizer, olha, eu sirvo a um Deus que é todo poderoso. E eu quero dizer para você que esse cenário está se desfazendo agora. Na autoridade do nome de Jesus. E de repente, algo vai acontecer. Um telefone que vai tocar, uma notícia que vai chegar, alguém, um mensageiro que vai trazer uma mensagem. Alguma coisa vai acontecer. E as pessoas que vão estar lá ao seu redor, elas testemunharam da sua fé. Elas vão ser afetadas pelo poder que está sobre você. Aleluia. Aleluia. Pai, nós te damos graças. Obrigado, Pai, porque o teu poder está atuando e operando nas nossas vidas. Nós não somos meros homens, mas somos teus filhos. E a tua palavra fala que todos quanto te receberam, você deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Ser feito filho é ter o poder. E nós cremos nesse poder. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Obrigado, Pai, porque somos justiça de Deus. Obrigado porque carregamos a tua unção dentro de nós. E onde quer que nós estejamos, o cenário vai mudar. Porque nós temos a cultura do céu. Oh, aleluia. Obrigado por essa consciência estando tão forte dentro de nós. E eu oro para que essa semana tenhamos experiências sobrenaturais. Milagres sobrenaturais acontecendo. Milagres sobrenaturais acontecendo através de nós, em nome de Jesus. Eu oro por cada família aqui representada, Pai. E eu declaro a tua paz, a paz que excede todo o entendimento, sobre cada família, cada casal, cada casa. Os laços do diabo sendo desfeitos. As famílias não vão se separar, casamentos não vão acabar, filhos não serão criados sem pais. Obrigado, Pai. Obrigado porque a nossa igreja está num ambiente de blindagem. Eu declaro famílias blindadas, casamentos blindados, casas blindadas. Obrigado, Pai. Maridos se posicionando, esposas se posicionando, filhos se posicionando. Obrigado, Pai, por famílias fortes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero pedir que todos continuem de olhos fechados. Se você está aqui e você ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, eu quero fazer um convite muito especial para você. Eu quero convidar você a receber Jesus. Agora, receber Jesus não é mudar de religião nem mudar de igreja. Receber Jesus é tomar uma decisão. E essa decisão vai afetar todas as áreas da sua vida. E eu quero dizer para você, há 26 anos atrás eu tomei essa decisão. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E hoje eu estou aqui, 26 anos depois, para te dar o testemunho e dizer, a minha vida mudou e valeu muito a pena. E se você está aqui e ainda não tomou essa decisão,
quero encorajar você a fazer isso hoje. Não é Jesus quem precisa de você. Não é uma escolha, não é uma opção. Não é uma escolha. Irmão, Jesus não é uma escolha. Como que a gente vai poder dar uma escolha? Uma alternativa é ir para o Hades, o inferno, o mundo inferior dos mortos, um lugar de sofrimento eterno, terrível. O outro é você viver uma vida abundante aqui nessa terra ainda, com Deus sendo seu pai, seu protetor, seu cuidador, e você ainda ter a eternidade pela frente, num lugar incomparavelmente melhor, chamado paraíso. Então não é uma escolha, é uma decisão. Você só precisa decidir recebê-lo como Senhor da sua vida, e toda a sua vida vai mudar. Não estou dizendo que você não vai ter problemas, você vai ter problemas, vai ter dificuldades, mas agora você vai ter um Deus que vai estar ao seu favor. Deus não tem compromisso com você se você não recebeu Jesus, mas quando você recebe Jesus, Ele tem compromisso com você. Ele vai te dar um propósito, um chamado. E se você está aqui e ainda não o recebeu, faz um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém? Todos crentes? Glória a Deus. Então nós vamos participar da ceia do Senhor. Quero chamar o diaconato aqui à frente. Você que está nos visitando e faz parte de uma outra igreja, já recebeu Jesus, sinta-se à vontade para participar da ceia do Senhor conosco. Será um prazer e um privilégio você participar conosco. Mas se você está aqui, está nos visitando e não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, eu quero dizer para você, não participa da ceia. A ceia é só para quem tomou essa decisão. É uma decisão espiritual. E se você não tomou essa decisão, a ceia também é algo perigoso. Então, eu peço para você que você não recebeu Jesus, não participa da ceia. Mas se você recebeu Jesus, eu quero dizer para você, você pode e deve participar da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 28, o apóstolo Paulo trazendo instruções à igreja sobre a ceia do Senhor. Ele disse, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É muito interessante porque o apóstolo Paulo, ele não diz, olha, examine-se, pois, o homem, e se o exame der negativo ou positivo, dependendo do resultado do exame, aí você vai comer ou não comer. Não. Ele diz, examine-se, pois, o homem, e assim coma. Mas é interessante como existem doutrinas falsas, até mesmo heresias, que dizem que se você estiver enfrentando uma dificuldade na sua vida, ou até mesmo se você cometeu algum pecado, você não deve participar da ceia. Mas é interessante porque o texto que fala sobre a ceia do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, ele não usa em nenhum momento o termo pecado. Ele não fala em nenhum momento sobre pecado. De fato, o apóstolo Paulo, ele vai tratar um pecado sim, específico. Que pecado é esse? É não discernir o corpo de Cristo. Aleluia. E ele está dizendo, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. Então a gente vai se examinar, a gente vai fazer um exame. Como andam as nossas motivações? Como eu tenho agido no corpo de Cristo com os meus irmãos? Será que eu tenho andado em amor? Será que eu tenho expressado a cultura do céu? Será que eu tenho expressado a cultura da nossa igreja para com os meus irmãos? Essa é a reflexão que a gente precisa fazer. Esse é o exame. E aí a gente vai perceber se sim ou se não. Se a gente precisa perdoar alguém, a gente vai se lembrar e a gente vai perdoar. Mas esse não é um critério para você participar ou não da ceia. Você está aqui? Ele diz, examine-se, identifica qual é o problema e depois come. Você está aqui? Aí ele diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo. O que é discernir? É entender, é compreender o que é o corpo de Cristo, o que é ser igreja. É não ter divisões, é não falar mal dos irmãos, não falar mal da liderança. É não dizer, ei mulher, tu viu aí o que o pastor estava falando? Não entendi não, não gostei não. Tu viu aí o que a esposa do pastor estava falando? Isso aí não é de Deus não, isso aí eu não concordo.
espalhando, divulgando. Não, nós ajuntamos, nós não espalhamos. Aqui não há lugar para divisões, aqui há lugar para multiplicação. Você está aqui? E Paulo diz, examine-se, pois, o homem, e assim coma. E é exatamente o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos nos examinar e depois nós vamos comer. Aqui estão os elementos, o pão sem fermento, que representa o corpo de Cristo, que sem pecado foi moído e traspassado no nosso lugar. Então, esse pão representa o corpo de Jesus, que vai ser moído. Quando colocamos na nossa boca, a gente mastiga. Foi exatamente o que aconteceu com o corpo de Jesus. E nós temos aqui também o suco de uva, que representa o sangue de Jesus, que foi derramado no nosso lugar. Então nós vamos fazer isso em memória dele, nos lembrando desse sacrifício, mas nos lembrando também da sua ressurreição, de que morremos com ele, mas que hoje estamos vivos com ele também, reinando em vida. Você crê assim? Então estende suas mãos para cá, vamos render graças ao Senhor. Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de participar desse momento tão solene, desse momento tão sério, mas ao mesmo tempo desse momento tão alegre. É com toda a alegria no nosso coração e também com toda a reverência do nosso coração que nós participamos desse momento precioso. Essa é uma das ordenanças que Jesus deixou para a igreja. E nós vamos fazer isso com todo zelo, com todo cuidado. Aqui está o pão sem fermento, que representa o corpo de Cristo, que sem pecado foi moído e traspassado no nosso lugar. Aqui também está o suco de uva, que representa o sangue de Jesus, que foi derramado no nosso lugar. E através desse sacrifício, nós obtivemos comunhão com o Senhor, livre acesso ao Pai. Através desse sacrifício, nós tivemos saúde divina, prosperidade. Nós temos a vida eterna. E a morte foi vencida através desse sacrifício. Senhor, nós te damos graças pelo privilégio que temos de participar nessa noite como corpo de Cristo, como família. E nós declaramos, Senhor, que a nossa unidade está intacta. Nós declaramos que nós somos os guardiões da nossa unidade. Não vamos permitir que ninguém fale mal uns dos outros aqui. Não vamos permitir que hajam divisões, que hajam fofocas, que hajam invejas, que hajam ciúmes no nosso meio. Declaramos que o nosso ambiente é um ambiente blindado e preservado pelo teu amor, o vínculo da paz. E declaramos, Pai, que teremos uma consciência de quem nós somos em Cristo Jesus. E teremos também uma consciência do que é ser um corpo de Cristo. Por isso, Senhor, nós te damos graças e declaramos, Senhor, que somos uma igreja unida, fervorosa, intensa e dedicada ao Senhor. No nome de Jesus, quem crê diz amém. Os diáconos vão servir você agora. Eu vou pedir para você não participar, esperar até que todos tenham recebido e em seguida nós vamos participar juntos. Enquanto isso, nós vamos louvar ao Senhor e cantar um cântico. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 23. Aleluia. Antes da gente ler esse texto, eu vou dar alguns instantes para que todos nós possamos fazer o nosso exame. Não é hora de você orar, não é hora de você cantar, mas é hora de você se examinar, discernir o corpo, entender como você anda, como você tem agido, quais têm sido as suas motivações em relação ao corpo de Cristo, à família de Deus. Então eu vou dar alguns instantes para todos nós fazermos isso.
1 Coríntios capítulo 11, no verso 23, o apóstolo Paulo, também trazendo instruções acerca da ceia do Senhor, ele diz a seguinte afirmação: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Com essa consciência de que esse pedaço de pão sem fermento representa o corpo de Cristo, que sem pecado foi moído e traspassado no meu e no seu lugar. Pode participar. No verso 25, ele continua dizendo: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Com essa consciência que esse suco de uva representa o sangue de Jesus que foi vertido, derramado no nosso lugar. E com o entendimento de que por meio desse sangue nós fomos curados e sarados. Isso nos faz lembrar aquilo que o texto em Isaías, no capítulo 53, a partir do verso 3, diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas, feridas essas, por onde o sangue foi derramado. A Bíblia diz que nós fomos sarados. Então, com essa consciência, se você tiver alguma enfermidade, alguma dor no seu corpo, você pode tomar posse da sua cura e sair daqui plenamente curado. Com essa consciência, participa. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus, quando estava participando da sua última ceia com os discípulos, depois de haver ceado, eles cantaram uma música, amém? Então nós vamos fazer exatamente como ele fez. Vamos cantar uma música, vamos celebrar o Senhor. Canta minha alma, te Senhor, para o seu louvor, para o teu louvor, pra liberdade me libertou, tua graça me salvou, tua graça me salvou. Canta minha alma, te Senhor, para o teu louvor, para o teu louvor, pra liberdade me libertou, tua graça me salvou, tua graça me salvou. Ele me amou, me perdoou, me transformou, me libertou, lançou fora o medo que havia em mim. Por sua graça eu sou livre. Ele é o Cristo, o pão vivo que desceu do céu, só por amor, não há outro igual, igual a Ele, incomparável é nosso Senhor. Ele é Jesus, 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 Jesus. Ele vive, Ele reina, e pra sempre nós vamos cantar. Canta minha alma, te Senhor, para o teu louvor, para o teu louvor, pra liberdade me libertou, tua graça me salvou, tua graça me salvou. Canta minha alma, te Senhor, para o teu louvor, para o teu louvor, pra liberdade me libertou, tua graça me salvou, tua graça me salvou. Aleluia, glória a Deus. Que noite maravilhosa de festa, irmãos. Amém? Você vai sair daqui aperfeiçoado na nossa cultura, pronto para praticar essa palavra. Amém?
Queridos, nós estamos chegando ao fim, mas antes eu preciso saber, cadê as pessoas que estão nos visitando pela primeira vez? Onde está você que nos visita? Lembra que eu falei de uma sala que está preparada para vocês? Esse é o momento de você ir até lá, se você quiser. Você que trouxe o visitante também, acompanha ele. Uma salva de palmas mais uma vez para os nossos visitantes. Eu quero dar sequência aqui, indicando também 3 títulos de livros que nós temos lá no Verbo Shop, que tem tudo a ver com a nossa mensagem de hoje. Um deles é Como Andar em Amor, do irmão Kenneth Reagan. Livrinho pequenininho, mas valioso. Tem lições preciosas para você aprender a andar em amor em casa e onde você passar. Temos esse do Derek Prince, que é Casados para Sempre. Descubra o segredo de um casamento feliz. Também pequeno, livreto, mas com certeza precioso para poder te ajudar nessa caminhada. E temos esse aqui que é Relacionamentos Importam, do reverendo Tony Cook. Fala de lições de Paulo, de pessoas que impactaram a sua vida, as conexões que Paulo teve, de que maneira os nossos relacionamentos podem também influenciar na nossa caminhada. Esses 3 títulos tem lá no Verbo Shop, você pode adquiri-los ou presentear alguém que você saiba que necessita dessas verdades. Hoje também nós temos Verbo Café acontecendo lá no nosso hall de entrada, promovido pelo Departamento de Crianças. Então, se você for até lá o Verbo Café hoje, você coopera, contribui com o nosso Departamento de Crianças e com a realização dos eventos que eles estão programando, inclusive do Happy Kids. Se você quiser fazer a inscrição do seu filho ou saber mais informações, você pode ir lá no nosso balcão de informações, na secretaria, e lá também está vendendo passaporte para a VIPS Conference. Então, se você quiser, é lá agora na saída ali do lado direito no balcão. Também lembrando que essa semana nós vamos ter amanhã aqui no Rema o Dia do Visitante Rema. Então, se você quiser vir, ainda que não esteja matriculado, é a sua oportunidade de ter uma aula preciosíssima com esse professor maravilhoso, que é o pastor Fábio. Então, se você quiser, nós te esperamos aqui a partir das 8h. Mais alguma coisa, produção? Tudo certo? Estamos chegando ao fim, mas eu sei que o que Deus começou na sua vida não parou aqui. Amém? Só vai melhorar e aumentar em nome de Jesus. Então, eu quero declarar uma semana abençoada, tranquila, cheia da paz do Senhor sobre a sua vida. E lembre-se sempre, o seu telefone vai tocar, boas notícias estão chegando. Se prepara, porque o melhor está vindo na sua direção. Amém? Amamos você, vá em paz e seja abençoado praticando essa palavra.